Queremos enviar também a nossa saudação para todos aqueles que estão conosco através do YouTube, da nossa rede social. Que Deus abençoe a você e a sua casa. E estaremos orando também pelos seus pedidos de orações. Deus abençoe a você e compartilhe com outras pessoas também. Deus abençoe. Jeremias 29, versículo 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém. Nós vamos orar. Pastor João Martins, faça essa oração. Orando pela obra missionária, orando por aqueles que estão enviando seus pedidos também através da rede social. E assim orando uns pelos outros, orando pelo nosso Brasil, para que Deus nos guarde de dias ruins. Querido Deus, eterno Pai, Criador bendito, na Tua presença nós estamos. Queremos Te agradecer por este momento feliz, Te agradecer pela Tua palavra lida, pelo anjo da igreja, Te agradecer pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto, a sua família. Queremos Te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui se encontra. E Te apresentar, Senhor, o Teu trabalho, que nesta noite o Senhor continue com as Suas mãos estendidas, abençoando o Teu povo que aqui chegamos para Te adorar e aprender a Tua palavra. Pai, queremos Te apresentar a obra missionária, Te pedir pelos nossos irmãos, famílias que deixaram a sua terra natal, estão além das nossas fronteiras, fazendo a Tua obra, meu Senhor. Continue ajudando, suprindo as necessidades. Apresentamos as autoridades constituídas, o nosso país, Senhor, o Senhor, para continuar no controle de todas as coisas. Não deixe que os homens ajam da forma que eles bem querem e entendem, mas o Senhor permaneça no controle de tudo. Deus eterno, poderoso Pai, faz-nos sentir a Tua presença nesta noite, abrindo a porta da graça, a porta da palavra. Usa o Teu servo mais uma vez, o anjo da igreja, como instrumento nas Tuas mãos, para alimentar a nossa alma com a Tua palavra. Pai eterno, pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor, o poder que sara, o poder que cura, o poder que liberta, está na Sua mão, e nós entregamos agora pedindo misericórdia para com aqueles que estão doentes, alguns até hospitalizados. Vai ter com eles, meu Deus. Pai querido, Te pedimos tudo, já Te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Eu quero hoje iniciar um novo assunto. O outro não demorou nem 2 meses, né? Eu parei, vou tentar ser mais, para não ficar muito tempo em um assunto só. Nós queremos aqui trazer uma palavra falando sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a fé e sobre a confiança. Porque acredito que se faz necessário nesse tempo em que vivemos. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero trazer uma palavra ainda em relação ao versículo que nós lemos. Aqui está Deus trazendo uma mensagem profética através de Deus falando através do profeta Jeremias, em um momento em que o povo estava cativo em Babilônia. E naquele período havia muitos profetas que falavam tantas coisas, mas Deus estava tratando e dizendo que era para um tempo oportuno o retorno de Babilônia. E nós vemos tudo isso narrado na história bíblica, no desenvolver da história, na narrativa bíblica. Então o que acontece é que aqueles que ali estavam, o sentimento deles era de retornar imediatamente, mas Deus dizendo agora não. É no tempo que está determinado. Porque Deus é quem traça o plano, Deus é quem trata
a forma, Deus é quem faz o caminho, e Deus é quem orienta o seu povo. E enquanto muitos pensavam que iria ser rápido, no versículo 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Veja, alguém que espera uma coisa agora e Deus diz assim, só daqui a 70 anos. Tá bom? Não é? O povo querendo, eu quero agora, e Deus diz, não, só daqui a 70 anos. Então, de certa maneira, alguns ficaram duvidando, não crendo, e quando entra nesse caminho, o que acontece é que há uma expectativa de que é o meu sentimento que vai ser realizado e não é. Então vem uma frustração. Às vezes o que eu quero não é o que Deus quer. O tempo que eu desejo não é o desejo do tempo de Deus. Porque Deus não erra. Deus, nele, não há sombra e nem mudança de variação. Ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Ele conhece o fim desde o princípio. Então essa ansiedade e essa frustração, ela se desenvolve no coração do povo. O versículo que eu li, em algumas versões, em outra versão diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Na tradução de hoje diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ora, quando nós olhamos para o texto, nós vemos claramente, Deus chega e diz assim, e Deus não tinha obrigação de dizer nada, hein? Deus não tinha obrigação de falar. Simplesmente Ele é Deus e pronto. Por que eu vou falar? Mas Deus é tão assim, misericordioso, que vê um bocado de gente ruim, murmurando, resmungando, um bocado de profeta mentiroso, dizendo, é para voltar agora, e o povo, vamos se preparar, vamos embora, e mesmo assim Deus levanta o profeta Jeremias e diz, não, não é assim não, só daqui a 70 anos, porque eu é que sei. Vocês não sabem, mas eu sei. Vocês não alcançam, mas eu sei onde é. Eu conheço. Então, quando diz eu sei, não está dizendo mais alguém comigo. Eu sozinho, só eu sei. A Bíblia diz assim, porque eu sou e ninguém mais comigo, somente Ele. Não adianta querer se meter nisso, porque o barro não pode dizer ao oleiro, o que é que tu estás fazendo? Não, o oleiro simplesmente faz. E se ele quiser amassar o barro, já estava quase pronto, já estava até pronto, mas ele não vai amassar de novo, e amassa de novo. Porque diz a Bíblia, porque eu bem sei. Na outra versão diz, eu é que sei. E na outra diz assim, só eu conheço. Não sobra para ninguém. Não vai entrar ninguém para dizer assim, bem que poderia ser desse jeito, bem que poderia ser dessa forma. Porque o homem não pode ensinar a Deus.
Então, os falsos profetas que falavam mentiras, de nada sabiam. Porque somente Deus sabe. Então, os pensamentos que penso de vós. E que pensamentos são esses? São altos. A Bíblia diz que os pensamentos são altos. Isaías 55, 9. Isaías 55, 9. A Bíblia diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Pronto, e quem é que vai entrar nisso agora? Aí a Bíblia diz assim: porque eu é que sei. Só eu sei. Só eu conheço. Por quê? Porque os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Os meus pensamentos são tão altos que não são os pensamentos de vocês. Vocês estão pensando numa coisinha aqui, e eu estou pensando numa coisa grande. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na hora ele vai revelar, na hora ele vai dar a conhecer. Por enquanto você não sabe, mas a Bíblia diz assim: só eu sei, só eu conheço. Então é desta forma que Deus trata, ou tratou com o povo que estava em Babilônia, e é desta forma que Deus trata a gente hoje. É preciso a gente fazer uma aplicação para nós. Porque às vezes a gente quer de um jeito, de uma forma, de uma maneira, que agora, era para ser ontem, era para ser o mês passado, e não foi. E já faz tanto tempo e tal. O paralítico esperou quantos anos? 38 anos. Olha, quando o paralítico foi para aquele lugar, Jesus nem tinha nascido. Ele não havia se feito carne. Ora, considerando que Jesus estava ali nos primeiros dias ou ano do seu ministério, suponhamos que ele estava com, sei lá, 31, 32 anos. Vamos supor que era isso. Então, antes de Jesus chegar ali, já fazia em torno de 6 a 7 anos que aquele paralítico ia para ali todo dia. Antes de Jesus nascer, pelo menos uns 6 a 7 anos, aquele paralítico ia para ali, já era acostumado a ir para lá. E depois que Jesus nasceu, e Deus olhando para o paralítico, e o paralítico estava envelhecendo, sim ou não? Sim ou não? Estava envelhecendo? Talvez ele chegou lá um rapaz, sei lá, com 15 a 20 anos, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas se você somar pelos 20 anos com 38, ou vamos colocar 36 pelo menos, já dá o quê? 56 anos mais ou menos que aquele paralítico tinha quando Jesus chegou ali. Porque ele já ia para ali antes. E alguém pode dizer assim: mas demorou muito. Não, não demorou. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. E quando Deus chega e diz assim: tu queres ficar curado? Não, porque eu não tenho ninguém para me jogar lá dentro e tal, etc. A gente fica com conversa. Meu filho, o teu pensamento não é o meu pensamento. O teu jeito não é o meu jeito. Eu estou perguntando se você quer ficar bom, rapaz. Aleluia. Quando chega o tempo, não tem burocracia, não tem arrudeio, não tem nada. Amanhece o dia e Deus diz assim: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E você amanhece o dia na prova e vai dormir o dia na bênção. Você amanhece o dia sendo carregado por alguém
naquele lugar para ser colocado ali, e amanhece, anoitece o dia com aquela cama nas costas, e foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Então as coisas de Deus são assim, porque a Bíblia diz: eu bem sei, só eu conheço, só eu sei. Então é dessa forma. Então, os caminhos dele são altos, os pensamentos dele são altos, e a gente não compreende, mas ele diz assim: clame a mim, pergunte a mim, pergunte a mim, eu posso revelar se você perguntar. E a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Está no versículo 13. Está no versículo 13. Versículo 12 diz assim, 29 e 12 de Jeremias: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ele está dizendo: olha, são 70 anos, mas pode orar que eu vou. Quando você orar, eu vou atender. Quando você perguntar, eu vou responder. Quando você disser: Senhor, venha cá, eu virei. Agora, na hora certa, do jeito certo, do meu jeito e da minha forma e da minha maneira. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Não é uma bandinha, não. Não é um pedacinho, não. Me achareis quando me buscar de todo. Todo quer dizer um pedaço, todo quer dizer inteiro. O todo é um inteiro. Não há fração do todo, porque o todo é o todo. Não tem fração no inteiro, porque o todo é o todo. Se você disser assim: não, o todo vale 10, mas vamos supor que seja 9 sobre 10, é quase todo, mas falta um décimo ainda. Então essa fração não resolve. Você estudar fração sabe disso, não sabe? Então, não é uma parte, é o todo. Não é a maior parte, é toda parte. Então, aqui está. E agora está a resposta de Deus quando diz assim: e serei achado de vós. Olha que coisa maravilhosa, irmão. É Deus diz assim: quando vocês me buscarem de todo o coração, eu não vou me esconder de vocês. Eu não vou fugir de vocês. Eu vou ser achado por vocês. Eu vou ser encontrado por vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Fui eu que transportei vocês. Não foi a Babilônia que levou vocês. Fui eu que mandei a Babilônia levar vocês para lá. Fui eu. Porque ninguém poderia colocar a mão em vocês se eu não permitisse. Fui eu. Quando você estiver lá naquela prova na sua vida, não reclame de nada, não fale de ninguém, diga: foi Deus que permitiu. Porque quando José reencontrou seus irmãos, e os irmãos tudo tremendo de medo, José agora é grande, José agora é poderoso, é o segundo no Egito. Ele vai meter a espada na gente, e ele tem direito de fazer isso, né? Porque foi a gente que maltratou, foi a gente que prendeu, foi a gente que vendeu, foi a gente que mentiu para o nosso pai. De maneira que a gente merece todo o castigo. Ele tem todo o direito de fazer o que quiser com a gente. Mas José diz assim: sou eu, José, vosso. E ele diz assim:
quando todo mundo estava se tremendo, ele diz assim: não foram vocês, não. Foi Deus. Aleluia. 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 Você está chorando, minha irmã? Você está sofrendo por alguma coisa, meu irmão? Se pergunte, porventura, não é caminho de Deus na sua vida? Quando alguém levantou a voz contra você, quando alguém esbarrou em você, quando alguém frustrou o teu caminho, o teu desejo, a tua vontade, porventura Deus não está aí trabalhando na tua vida para de alguma maneira tirar alguma coisa que não serve, para alguma coisa subjugar o teu eu, o meu eu, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa presunção, a gente pensando que é tanta coisa. Aí Deus diz assim, usa alguém para machucar a gente. Machuca ele aí. Agora tenha cuidado, se machucar demais eu lhe pego. É assim. Deus é quem trabalha na nossa vida. Não é para a gente ficar sorrindo todo o tempo, não. Não. A Bíblia diz que tem tempo de sorrir e tempo de chorar. Você só quer sorrir, é? Tem tempo de chorar também. Mas a Bíblia também diz, bem-aventurados são os quê? Se alguém zombar de você quando você estiver chorando, olhe, se alguém zombar de você enquanto você estiver chorando, me diga quem é, para quando eu encontrar com ele na estrada eu atravessar para o outro lado da rua. Porque se o raio cair, não vai pegar em mim. Então aquele povo que ali estava não tinha pensamento de paz. O pensamento dele era só de infelicidade, de infortúnio, de tristeza, de medo, de adversidade. Porque não podiam entender como que iriam ficar livres da Babilônia. Por que a gente não vai logo? Porque esse profeta mentiu. Aquele profeta ali falou melhor. Eu estou com aquele. E tu, fulano? Aquele ali profetizou bênção. Oxe, é isso. Você tem que acreditar nesse. Porque Deus é Deus de bênção. E é assim. E vai agora eleger profeta de bênção. E é assim. Nem tem profeta de bênção, nem tem profeta de maldição. Existe Deus que usa quem Ele quer. Então, aqueles que influenciados por alguns estavam confiantes que iriam voltar rapidamente, ficaram frustrados. E sobre eles agora vem o medo. Aí Deus diz assim, não, calma aí, calma. Eu sei os planos. Fique tranquilo. Fique certo, eu sei os planos. O projeto aqui não é simplesmente nesse sentido. Esses 70 anos têm um significado tão alto que lá na frente fala sobre as semanas de Daniel, sobre o tempo que o povo ficou no cativeiro para ser liberto, para tanta coisa. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, vemos que Deus ele trabalha de uma maneira para nós tão bonita, porque Ele tem um futuro para nós com esperança. Um futuro com esperança.
Mas qual é o futuro com esperança que alguém pode imaginar? Não, o futuro com esperança é eu ter isso, ter aquilo. Não, o futuro com esperança pode não ser esse. Porque ele sabe, o pensamento dele é dele. Ah, Jesus, eu orei tanto para meu parente ser curado, para minha parente ser curada. E que vitória foi essa? Não, o futuro está garantido. Futuro de esperança. Aleluia. Porque alguém pensa que bênção só é bênção se for aqui. É ou não? Mas quando você lê lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, falando acerca dos heróis da fé, diz que pela fé alguns foram mortos e alguns pela fé venceram os inimigos. Nem todos que são vitoriosos, que a Bíblia diz que alguns deles ou eles não eram, a terra não era nem digna de que eles pisassem. Entende isso, irmão? A Bíblia diz assim: pessoas, homens, dos quais o mundo não era digno deles, e que morreram. Porque às vezes a pessoa pensa que vitória é só se estiver vivo, só se, está vendo, agora eu estou no palco e você está aí agora chegou a minha vez de humilhar. É assim, é o hino? É desse jeito, não? É nada, não é assim não. A vitória do ponto de vista de Deus pode não ser a vitória do meu ponto de vista, porque o pensamento dele é maior do que o meu pensamento. E você pode dizer assim: eu não entendo, mas eu aceito por fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o fim que eu desejo talvez não seja aquilo que Deus tem para mim, mas o fim que Ele vai me dar é melhor do que o fim que eu desejo. Provérbios, capítulo 23, versículo 18. Provérbios 23 e 18. Diz assim: porque deveras há um fim bom. Deveras há um fim bom. Certamente há um fim bom. Noutra versão diz assim: porque deveras terás uma recompensa. Não sei como é que diz a sua aí. E diz assim mais: não será malograda a tua esperança. Na outra versão diz assim. É assim mesmo. Tem outra versão que diz diferente? É assim que diz aí? O que quer dizer malograda? Não será frustrada. Não será decepcionada a tua esperança. Então nós podemos continuar crendo e confiando no Senhor. Sendo assim, mesmo sabendo disso, mesmo compreendendo isso que falamos aqui agora, por que é que às vezes a gente fica com medo? Se a gente tem um Deus e tal, por que é que a gente fica com medo ainda? Essa é uma boa pergunta, não é? Nós vivemos como que uma incerteza em relação ao nosso futuro, sim ou não? A gente fica assim: Deus, o negócio não está caminhando tão direitinho não. Parece que estava tão bonzinho, agora começou a formar uma nuvem escura. O negócio está ficando estreito, eu não sei o que está acontecendo. É violência que cresce,
É tanta notícia ruim todo dia. É tanta coisa ruim acontecendo. Será que na Babilônia tinha notícia boa todo dia? Eles estavam o quê? Cativos. Ele era o que lá? Escravos. A vida lá não era boa, não. Mas eles tinham uma esperança. Porque nós não podemos viver pela realidade em que vivemos. Mas nós precisamos viver pela esperança que nós temos. Qual era a realidade de Abraão? Ele olhou para ele e viu que o seu corpo já estava amortecido, bem como o ventre de Sara, sua mulher, já estava amortecido, sim ou não? E ele considerou isso. Mas a Bíblia diz assim, que em esperança, creu contra a esperança. É um paradoxo, não é? Em esperança. Que esperança? Em esperança daquilo que Deus havia falado. Ele creu contra a sua esperança, que era olhar para ele, olhar para a mulher e dizer assim, não tem mais jeito. Como uma senhora beirando 100 anos, que passou a vida todinha estéril, e agora ia gerar filhos. Como? Se quando era jovem, onde estava todo o seu sistema endócrino, todos os hormônios funcionando, todo o aparelho reprodutor trabalhando mensalmente no seu ciclo normal da vida, a essa altura já estava em menopausa há muitos anos. Mas Deus, quando quer, traz à existência aquilo que não existe. E quando Deus chega, os anjos vêm e falam com Abraão. E diz assim, olha, daqui a um tempo tua mulher vai ter filho. A mulher disse o que lá dentro da tenda? Eu. Coitado desse homem que está aí fora falando. Coitado, meu Deus. Jeová do céu. Também o sol está muito quente hoje. Eu acho que ele está com insolação. O cidadão que chegou aí não está falando coisa com coisa, não. Aí o anjo do Senhor diz assim, por que te riste? A Bíblia diz, porque eu é que sei. Porque eu é que conheço. É assim ou não é? Eu é que conheço. Por que tu riste? Eu não rio, você riu, papai. E porque você riu, o menino vai ser riso. Pronto, o nome do menino vai ser uma risada. E como é o nome? Isaac. Agora imagine você, uma senhorinha, beirando 100 anos aí agora, com o menino no braço. Eu não sei se alguém passou por lá um dia e disse assim, como é que vai, Bisa? Não é vó não, é Bisa. Porque nessa idade não é mais para ser vó, é para ser bisavó, é ou não é? Ou trisavó, ou tetravó, ou tataravó, conforme fala, não é? Imagine, uma senhorinha. Meus irmãos, eu vim apresentar meu menino. É? Mas Deus renovou Sara. Aleluia. Podia ser que é feito um carro velho, usado, mas com motor funcionando, amortecedor funcionando, freio funcionando. A carroceria pode estar enferrujada, pode estar com um negócio aqui, outro ali, mas o motor dentro está feito um Fusca apitando. Já pensou, irmão? Deus é Deus, é ou não é? Aleluia. Aleluia.
Então, ele em esperança, na esperança de que Deus é quem falou. Deus é quem falou. Deus falou? Deus falou ou não falou? Pronto, pode dormir em paz, me deitarei e dormirei. Enquanto estava todo mundo desesperado no meio da tempestade, Paulo estava tirando um cochilo, foi ou não? Aí Paulo chegou e disse assim, e aí, homem? E aí, homem? Calma, tenha calma. Tenha calma. Não vai morrer ninguém. Que loucura é essa, rapaz? Como é isso? Não. Um anjo do Senhor, de quem eu sou e ao qual eu sirvo, veio e disse a mim que não vai morrer ninguém, vai escapar todo mundo. Agora, ninguém pule do barco, porque se pular do barco, morre. Fique dentro do barco. Então, fique dentro da situação em que você está e espere que Deus vai trabalhar de uma maneira que você não entenda. Não fuja, não. Não fuja, não. Não fuja, não. Não fuja, não. Fique na posição que Deus lhe chamou, colocou, e aguarde o trabalhar de Deus, a direção de Deus em tudo. Então por que é que a gente vai ter medo, incerteza, se a gente tem um Deus que trabalha em favor daquele que por Ele espera? Então estamos assim vivendo em nossos dias também. É insegurança na vida, insegurança. A gente queria uma escola melhor para os nossos filhos, não tem. Parece que os meninos vão para a escola e voltam, não aprendem muita coisa. Embora está passando de ano todo ano, ninguém sabe como, né? É a política da educação. Talvez por isso que os pais hoje não estão nem muito preocupados mais com o menino. Porque de todo jeito vai passar. E não é assim a vida. Aí quando chega diante de Deus, não passa de todo jeito. Passa? Não, passa não. Lá na escola, se fizer a prova, aí diz assim, copie um texto aí que eu lhe dou o ponto para passar. Aí Deus diz, não, você vai passar na prova. Você vai ter que passar. E se você não fizer direito, a gente dá outra volta. É assim ou não? É assim. Se você não andar direitinho, eita, tá, já não, então volta, dá uma voltinha, vamos de novo. Quando o povo chegou, bem pertinho da terra assim, aí não tem jeito não, era perto, de onde o povo de Israel saiu para Canaã, era perto. Mas por causa da desobediência do povo, eles passaram quanto tempo para chegar lá? 40 anos. Deus pegou a mão deles e começou a andar pelo deserto. Por aqui, por aqui, por aqui. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve ser murmurador, como o povo murmurou no deserto. Que Deus nos ajude, irmão. Um crente murmurador é uma tragédia. Reclama de tudo, nada está bom. Ele não consegue enxergar nada de positivo em lugar nenhum, em coisa nenhuma e em ninguém. Geralmente pessoas assim, a psicologia apresenta que ele vê ou procura ver nos outros aquilo que está nele, e como ele não aceita nele, aí começa a falar do outro, mas está nele.
Eu escrevi alguns anos atrás um texto que se chama Vejo-me em Ti. Então, quando a gente começa a ficar apontando muito para uma pessoa, isso, aquilo, outro, é porque é você, não é outra pessoa, é você. Tenha cuidado. É um reflexo. É o ato falho. É a transferência. Eu quero combater no outro aquilo que está dentro de mim. Por isso que eu fico muito preocupado com gente aqui, é muito assim. Então a gente precisa compreender isso. Crente murmurador é um desastre. Se está calor, misericórdia que calor. Se está frio, xixi, meu Deus, que frio. Eu não sei se eu venho mais não. Venha com capote. Venha com capote. Mas venha. E venha dando glória. E venha dizendo aleluia. E venha com o ouvido aberto a dizer: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Eu quero receber a tua palavra na minha vida. Glória a Jesus. Então, a insegurança, a gente vive um tempo assim se a gente não tiver cuidado, de aparência, é ou não é? A pessoa fica aparentando o que não é e o que não tem, para demonstrar. Às vezes não é nada daquilo. Vocês sabem o pavão, né? Eu já falei do pavão aqui, que o pavão, para enganar a pavoa, levanta a pena assim. Que é para a pavoa não olhar para o pé dele. Ou canela seca feia, meu Deus. É assim ou não é? E ele fica lá, não olhe para baixo, não olhe para o meu pé não, não olhe para a minha perna não, que a minha canela é seca. É a encenação do namoro, não é? Mas os rapazes e as moças fazem a mesma coisa. Quando vai namorar o rapaz, ele só quer apresentar a qualidade, é ou não é? E ele esconde a canela seca, ou a unha encravada, ou se ele tiver um cheirinho desagradável lá no meio dos dedos do pé, ele bota dentro de ácido muriático. Coloca Baygon, Deterfon, aquele pó branco, eu me esqueço o nome agora de. Barla, olha vocês sabem, né? Eu não sei se teu namorado ou marido é assim, né? Já sabe. E as moças que vão casar, anota esse nome, porque se ele tiver, já sabe, né? Mas ele vem com o pé dentro do sapato, bem amarradinho. Se disser assim, tira esse sapato. Não, não posso tirar o sapato, não. E se suar o pé, misericórdia. Aí vem aquela mosca varejeira assim, é o papai. Não é? Então, isso na vida existe, é natural. Faz parte da vida ou não faz? Não é coisa do outro, é da nossa vida. Então a moça, ela vai pentear o cabelo, vai fazer da maneira que ela vai se apresentar da melhor maneira possível. O rapaz também, é da vida isso. Agora, diante de Deus, a gente não tem como esconder, não é? Não tem como esconder. Ele vai ver o nosso pé torto, a nossa unha encravada, vai ver tudo. Mesmo assim, Ele nos ama, nos quer, cuida da gente. E o rapaz e a moça, quando tem coisas assim, ela vai gostar dele assim mesmo. Ela vai olhar para ele, é meu fedidinho, mas eu gosto. É assim ou não? É assim. Fazer o quê? É ardido, mas eu gosto, né?
Então, na nossa caminhada e na nossa jornada, quando a gente caminha, hoje, em nossos dias, e enfrenta adversidades e problemas, quantas vezes vem insegurança na gente? Vem ou não? Meu Deus, e agora? Jesus, e agora? Jesus, me ajude a crer, me ajude a confiar. É assim a oração ou não? É assim a oração. Então, para enfrentar as dificuldades da vida, às vezes a gente usa de artifício, não é? Pensando que as coisas que a gente tem vai resolver, ou que a gente sabe vai resolver. E tem hora que não resolve, só Deus resolve. Não adianta. Tem uma história, uma lenda que se conta de um rato que ensinaram a ele que ele era um leão. Mas ele sabia que era um rato. E quando ele via o gato, aí ficava assim, eu sou leão, e o gato vendo que ele era um rato. Vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo. Hoje é que estão querendo criar isso na cabeça do povo, né? Você vai ter que ver o que eu estou dizendo que é. Aliás, tem gente andando na coleira por aí dizendo que é um cachorro. Acho que vocês já viram isso. No entanto, isso não vale nada. O que nós precisamos é ter coragem para enfrentar, fé para confiar e andar direito na presença de Deus. Isso é o que precisa. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Porque esta coragem é fruto de um caráter moldado por Deus. A coragem que eu tenho é moldada pela caminhada que eu tenho com Deus. Porque é que Jó disse assim: eu bem sei em quem eu tenho crido. Por quê? Porque ele sabia. Ele chegou a dizer assim: o meu fiador está nas alturas. Porque ele tinha uma percepção de si, de alguém que andava na presença de Deus, e que estava vivendo um momento de tragédia na vida, mas ele tinha força para dizer: o Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do... O que é isso aí? É o caráter de alguém que foi construído no caminho do Senhor. Então diz a Bíblia aqui: quem anda com integridade anda seguro. Eu sei em que tenho crido. Paulo diz assim: seja pela vida, seja pela morte, eu já estou sendo oferecido como libação. É fumaça já, é cheiro. Mas eu sei que o Senhor, o justo juiz, tem uma coroa para me dar. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Isso é coragem de alguém que anda com Deus. Não é pé no mato, pé no caminho, não. É alguém que está andando com Deus. Esse andar com Deus gera na pessoa integridade, compromisso, compreensão de que Deus está com ele e que nada mais importa, e que se eu estou na presença de Deus, bom, se é para viver está bom, se é para morrer está bom. Eu não sei quem de vocês aqui já esteve visitando uma pessoa à beira da morte. Eu já fui. E você chega pensando que vai encontrar aquela pessoa com um semblante triste, acabado. Estou morrendo. Não, a pessoa está lá: aleluia, glória a Jesus, eu estou feliz com meu Jesus.
E às vezes Deus até usa para você. Você pensa que você vai chegar lá e tal, e a pessoa que está lá no leito e está sendo usada por Deus para você. Por quê? Porque a fé canta na tristeza. Porque enquanto a gente está preso a tanta coisa aqui, aquela pessoa já se desprendeu de tudo, já renunciou tudo, já não tem mais nada que assegure aqui. Eu já estou liberto daqui, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que eu quero é o céu, o que eu quero é a glória, o que eu quero é Deus, é a presença de Deus. Enquanto a gente ainda está chorando por uma percata, por um sapato, por um celular, por isso, por aquilo, o outro já está lá em cima, não está nem aí mais para isso. Essa é a diferença. Essa é a diferença dos crentes da igreja primitiva para nós hoje. Nós, quando eu digo nós, eu estou dentro. Porque os crentes da igreja primitiva, por que é que eles vendiam tudo e davam? Porque já sabia que estava tudo perdido mesmo. Era melhor vender logo e dar do que ser roubado. Porque ia morrer, ia ter que fugir, ia ter que ir embora. A perseguição estava batendo na porta. Eles não amanheciam o dia olhando para o cartão do plano de saúde. Eu não sei se eu vou nesse médico, mas esse é melhor. Esse hospital é melhor. Não, eles amanheciam o dia. Será que é hoje, Senhor, que eu vou ser levado? Será que hoje eu vou levar uma chicotada boa daquela? Era essa a realidade da igreja. E eles andavam errantes, às vezes se escondendo nas covas e cavernas da terra, porque não tinha onde pousar. Mas Deus era com eles ou não? E Deus deu um fim excelente a eles ou não? E qual foi o fim deles? Alguns deles queimados, outros apedrejados, como Estevão, outros cerrados ao meio, outro decapitado, como Tiago, outro morto de cabeça para baixo, feito Pedro. Mas se alguém dissesse assim, renuncia, diz a história da igreja, que tinha um velho Policarpo com uma idade já bem avançada, diz, renuncia a esse Jesus. Ele disse assim, como posso eu renunciar àquele que me fez bem durante toda a minha vida? É diferente ou não é, irmãos? Mas quem anda com integridade anda seguro. Por quê? Porque está de maneira estável diante de Deus. Não é por conta da sua força, mas é Deus que ajuda você. A gente vai ver isso mais adiante. Não é por causa do seu mérito, é porque o Espírito de Deus nos ajuda, sim ou não? Então essa confiança que a gente tem, não é baseada no que eu fiz, no que eu sou, no que eu... Não. É no trabalhar de Deus na minha. Eu permito que Deus venha trabalhar na minha vida. Eu dou lugar para Deus trabalhar na minha vida. Porque ninguém é o que é por si mesmo. Paulo disse, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Nada mais. Eu só sou isso por causa da graça de Deus. Você só está aqui sentado hoje por causa da graça de Deus. Eu só estou aqui nesse microfone aqui por causa da graça de Deus. Hoje de manhã eu me acordei em São Paulo. E eu estava tão cansado, irmão. Tão cansado, que eu não vinha hoje não. Eu vou confessar a minha fraqueza. Eu não vinha hoje não.
Eu já estava certo de ligar para Paulo Fernando. Paulo Fernando, tu dá a palavra lá que eu não vou não. Eu já tinha dito a Iraci que ele não viria. Já tinha dito. Eu cheguei, almocei, me deitei. Olha, não sei se já estou naquela fase de enfado e canseira. Mas o fato é que eu me deitei, irmãos, assim. E eu fiquei assim, Deus do céu. Apagou por um instante som e imagem. Não vi nada. Daqui a pouco eu me acordei, que eu não sou de dormir de dia, mas dei um cochilo assim, que eu olhei para a hora assim e digo, ainda dá tempo eu ler alguma coisa para dizer de noite. Eu vou. Os irmãos estão me esperando lá, eu vou. E eu vim. Mas eu não vinha não. E se eu tivesse tomado um banho e me deitado, porque eu não subi para o quarto, eu fiquei na sala, porque eu digo, eu vou ficar aqui, porque daqui é mais fácil de se levantar, da cama é mais difícil. A gente às vezes tem que usar até de estratégia, ou não é? Porque se eu tivesse tomado logo um banho e me deitado, e essa hora eu estava dormindo. Ia direto. Mas a gente tem que tirar a força da fraqueza, porque a responsabilidade é maior do que a gente. O compromisso é maior do que a gente. Então deu tempo eu meditar um pouco e estar aqui com os irmãos. Mas, para compreender, para a gente entender e compreender como é que essa confiança, essa fé transforma esse medo em coragem, a gente tem que compreender algumas coisas. Eu vou dar só um toquezinho aqui, porque a hora já está chegando ali. Primeiro que o medo vem como uma sombra. É ou não é? Vem como uma sombra. Você está aqui e de repente vê aquela sombra assim, querendo se apoderar de você. E essa sombra tem uma palavra que é assombrado. O que é uma pessoa assombrada? É uma pessoa que está debaixo de uma sombra. Não é? É que às vezes a pessoa não liga a palavra, não compreende a palavra, analisando a palavra. Uma pessoa que está assombrada é uma pessoa que está debaixo de uma. Quando você planta uma árvore, uma muda, não sei aqui, porque o pessoal aqui às vezes não tem essa linguagem, mas essa planta está assombrada. Por quê? Porque tem muita sombra em cima. Então você vai cortar as outras para que o sol bata nela e ela não fique debaixo de sombra, mas na luz do sol. Então, às vezes o medo vem como uma sombra. Não é nada, é só uma sombra. E se você não estiver devidamente preparado para compreender que é uma sombra só, e essa sombra é uma coisa negativa que vem como que querendo impor uma escuridão, um medo em você, você tem que atentar que você, antes de ver aquela sombra, você já está debaixo de uma sombra. Você não pode se assustar com sombra, porque você já vive debaixo de uma sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo como é que um catoco de sombra quer me assustar se eu já vivo debaixo da sombra do o que é onipotente? O que é onipotente? Hein? Onipotente é todo
Pronto, é a sombra que está sobre você. É a sombra do Todo-Poderoso. Agora, eu estou debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Vem uma ruela de sombra querendo me assustar. Vá de retro. O que é que diz Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu. Eu te fortaleço e esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Justiça. Então ele diz assim: não tenha medo, não temas, porque eu não estou com você só não, eu sou com você. Porque estar com a pessoa dá a ideia que de repente está. Mas quando digo eu sou com você, dá a ideia de unidade, de coisa única. Quando eu estou, é como se eu estivesse do lado somente, não é? Mas aqui ele vai mais fundo e diz assim: eu não apenas estou, eu sou. O que der para você, dá para mim. Não tenha medo, porque o que der para você, dá para mim, eu resolvo. Não te assombres, não fique com medo de qualquer sombrinha, não, porque eu sou o quê? O teu Deus. Que Deus? Que Deus? Que Deus? Todo-Poderoso. Que Deus? Não te assombres, porque eu sou o Deus do Salmo 91, o Deus Todo-Poderoso. Eu te esforço, eu te fortaleço. Você não vai ficar aí, não, eu vou vitaminar você. Eu vou dar força a você. Eu vou dar coragem a você. Você vai ficar impressionado com o que eu vou fazer com você. Eu vou lhe dar força. Eu vou lhe esforçar. E você não vai ficar sozinho não, porque eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você. Aleluia. E a Bíblia diz que ele livra o necessitado quando clama, e ao aflito, e ajuda aquele que não tem quem o ajude. Aleluia. Mas ele diz assim: eu te ajudo e te sustento. Olha, te sustento com a destra da minha justiça. A mão de Deus estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? Ninguém, irmão, ninguém vai fazer voltar atrás. Ninguém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. É bom, não é? É bom demais. O rei Agripa olhou para Paulo e disse assim: as tuas palavras te fazem delirar. De fato, a gente fica extasiado com aquilo que Deus tem para nós. Que Deus ajude você. Receba do céu ajuda. Receba, irmã. Você que está em casa aí agora, receba a ajuda do céu na sua vida. Continue na presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai te ajudar e você vai vencer. Em nome de Jesus, você vai vencer. Ele é
tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Glória a Jesus. A gente pode voltar para casa melhor, não pode? Pode. A gente vai para casa melhor do que chegou. Graças a Deus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.